Eu quero ler 4 textos com vocês para a gente começar a conversar. Mateus capítulo 5, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Salmo 143, versículo 6. Estendo para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti, como a terra sedenta. Salmo 42, 2. Minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? E João capítulo 6, versículo 35, que diz assim: E Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Amém? Vou ler mais 2. João 7,37. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se pôs em pé e clamou dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E Apocalipse capítulo 22, versículo 17, que diz: E o Espírito e a esposa dizem: Vem. E o que ouve, diga: Vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Sabe, eu fiquei meditando nesses textos esses dias e no meu interior eu tinha algo incrível preparado nesse sentido. E Deus mudou todo o contexto hoje nos 45 minutos do segundo tempo. E eu quero compartilhar aquilo que Deus falou comigo. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João capítulo 4. Agora eu preciso que vocês abram. Será que vocês vão conseguir enxergar aí? Dá para enxergar aí atrás? O que é que liga? Esse povo é bom de visão, né? Amém. Isso é profético para nós. A partir do versículo 1. Acharam? Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia. Fala assim comigo: saiu da Judeia. E voltou uma vez mais a Galileia. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Eu vou parar aqui um pouquinho e nós vamos ler uma grande porção desse texto. Então olha só, para nós fazermos aquilo que Deus me direcionou, nós precisamos entender algumas coisas aqui nesse texto. Há algumas informações tão importantes e que às vezes nos passam desapercebidas. Aqui conta que como os fariseus reagiram diante daquilo que estava acontecendo com Jesus, como ele estava batizando e batizando muito mais que João, que já havia sido morto, apesar de não ser Jesus que batizava, mas seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo das conversas que tinham chegado do fariseu, Jesus então resolve sair dali, daquele lugar. Sair da Judeia e ir para Samaria. Ir para Galileia. Mas para sair da Judeia, para ir para Galileia, havia 2 caminhos. Um que era bem curto e rápido, sem muitos obstáculos, que passava por Samaria. E outra, que era um caminho um pouco mais longo, mas um caminho muito usado pelos judeus, que ia também para Galileia. Normalmente os judeus não passavam por esse caminho por dentro de Samaria. Por que não passavam? Porque havia, vamos dizer assim,
entre aspas, não sei se essa seria a melhor palavra, mas eu vou usar ela aqui, uma rixa. Os judeus e os samaritanos não se davam. Então os judeus construíram o seu próprio caminho para sair então da Judéia e ir em direção à Galiléia sem passar por Samaria. Mesmo que esse caminho fosse mais longo e mais difícil, eles assim o faziam, só para não passar por Samaria. E Jesus então, quando saiu da Judéia, ele foi em direção a Samaria. E o texto bíblico faz questão de enfatizar isso. Você já se parou alguma vez para pensar por que foi citado isso? Qual que é a questão de um caminho? O que diferencia? Se você ir para um lugar, se você vai por uma estrada ou por outra. Aqui fazia muito sentido e era muito importante. Então nessa noite eu quero, antes de eu contar essa história, o porquê dessa confusão de Samaria, dos samaritanos e dos judeus, eu quero te fazer uma pergunta. Quais são os caminhos que você tem tomado? Muitas vezes a gente ouve os pregadores nos púlpitos falando dos atalhos que nós pegamos. Mas o contexto que eu vejo a igreja brasileira nesses últimos anos não tem a ver com atalhos, mas tem a ver com caminhos mais longos. Nós preferimos os caminhos mais difíceis. Porque os caminhos curtos, os caminhos aqueles primeiramente apontados pelo Senhor para nós, são caminhos que durante esse percurso nós vamos ter que fazer renúncias, nós vamos ter que abandonar alguns hábitos, nós vamos ter que engolir alguns sapos, nós vamos ter que nos empoeirar, nós vamos ter que fazer um pouco mais de esforço, mesmo que o caminho seja mais rápido. Então nós optamos, em vez de resolvermos o problema, nós optamos em mudar de caminho para não resolver um problema. E nós fazemos isso com aquelas pessoas que nos maltrataram, que falaram mal de nós, que tem sido uma unha encravada na sua vida. Em vez de ir lá e resolvermos os problemas, nós apenas fugimos dele. E o judeu fazia exatamente isso. Apesar desse problema entre os judeus e samaritanos começou lá com o último rei, Oséias, que quando foi levado então para o cativeiro, Samaria, que era uma cidade judia, né, uma cidade dos judeus, toda ali a elite, vamos dizer assim, todas as pessoas nobres, cultas e importantes, foram levadas no cativeiro e ficaram, os únicos judeus que ficaram ali foram os pobres. Então o rei da Babilônia, o rei assírio, enviou alguns povos de algumas cidades para tomar conta daquele lugar, para viver ali, e ali eles viveram e se adaptaram, e então criaram ali uma nova maneira de viver e de cultuar, e ao longo dos anos, isso aconteceu acho que em 700 antes de Cristo, e isso foi levando a anos e anos e anos e anos e anos e anos. Então vou dar outro parênteses aqui. Problemas precisam ser resolvidos. Senão você eternamente vai ficar vendo esses problemas como obstáculos. Não fuja deles. Você nasceu para resolver um problema. Mike Murdock diz isso. A base da pregação dele fala: você é a solução do problema de alguém. Você nasceu para resolver problema. Ai, pastora, não fala isso que você está profetizando. Não, é uma verdade. Deus te deu um dom, ser a bênção na vida de alguém. Resolver o problema. Às vezes você nasceu para resolver o problema de alguém que vai ser a resposta de uma nação. Assim como um dia uma menina de 12 anos foi fazer uma visita no hospital e orou por Paul Yang-cho. Alguém já ouviu falar nesse homem? E esse homem naquele dia no hospital se converteu. E ninguém sabe quem é essa menina, ninguém sabe o nome dela, mas através da atitude daquela menina,
aquele homem foi curado, aceitou Jesus, saiu do hospital e a maior igreja do mundo foi estabelecida por causa da vida daquela menina. Talvez você será uma pessoa como aquela menina. Mas nós temos uma grande habilidade. Nós não resolvemos os problemas que vêm à nossa mão na nossa maioria das vezes. Nós gostamos de fazer isso aqui, ó. Levanta o tapete, joga o negócio para cá e tampa. Pastora, o que tudo isso tem a ver com fome, com sede? Fome, sede, pureza. O que tudo isso tem a ver? Esse texto é a junção dos 3 apontamentos: pureza, fome e sede. Então, vamos continuar o texto. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Pensa bem, Israel, meio-dia, é um clima desértico. Para nós meio-dia já é um calor daqueles assim, ó. Imagina no deserto, meio-dia, como seria? Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Vou parar aqui mais um pouquinho. Jesus estava indo para a Galileia, mas ele fez uma parada em Samaria. E ele chegou exatamente naquele poço, num horário em que ninguém estaria ali. Quem iria no poço ao meio-dia tirar água? Era improvável. Mas Jesus chegou ali exatamente no horário que ele precisava chegar. Igreja, Deus nunca chega atrasado. O seu sonho não foi abandonado, você não foi esquecido. Deus não deixou de te abençoar, Deus não deixou de te escutar. Ele nunca se atrasa. Ele vai chegar quando a hora for mais improvável e mais inesperada, mas ele vai chegar quando realmente você precisar que ele chegue. Porque enquanto você faz com a sua força, enquanto você se move de acordo com a tua vontade, enquanto você faz de acordo com aquilo que você acha correto, Deus não vai vir fazer nada. Porque Ele não vai fazer o que você pode fazer. Ele vai fazer aquilo que você não pode. Aquilo que é impossível, aquilo que é improvável. E o texto continua. A mulher samaritana lhe perguntou: como, Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? O Senhor sempre vai te instigar a entender o que Ele vai fazer ali na frente. E essa noite, eu entendo que Ele te trouxe aqui para fazer algumas perguntas que vai dar um nó na sua cabeça. Como diz o pastor Ronaldo, uns fios desencapados aí dentro hoje vão encostar um no outro e vão dar uns curtos aí. Porque Ele tem falado com você, Ele está falando com você. Só que a maioria das vezes nós achamos que isso é coisa da nossa cabeça. Às vezes, quando temos que fazer uma renúncia, nós achamos que isso é uma estratégia de Satanás. Quando nós temos que fazer uma entrega,
dar uma oferta, devolver um dízimo altíssimo para você, talvez não seja em valor, mas para você seja significativo. Nós achamos que isso não vem de Deus ou que vai nos faltar algo. Jesus então leva aquela conversa, ele vai conduzindo a conversa. Afinal, qual mulher não gosta de uma boa conversa? É natural. Cutuca uma mulher para você ver. Se eu falar que para 2 minutinhos e falar assim, agora olha para a mulher que está do teu lado e fala assim para ela, ou para o irmão, fala assim para ele tal coisa. Você vai falar, vai ficar uns 10 minutos para eu conseguir fazer a igreja ficar quieta. Porque a gente não aguenta ficar calado. Só se a gente fizer greve. Ou se alguém fizer alguma coisa para nós, aí a gente fica mudo. Mas normalmente, nós falamos muito. Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água de novo. Irmãos, imagina a situação. Imagina, Flávio, Jesus na sua frente e fala assim, ó, eu tenho uma água. Tenho uma água, e se você beber dessa água, nunca mais você terá sede. Ontem o pastor Álvaro falou assim, que ele tem fome de manhã, que ele tem fome na hora do lanche, no almoço, na tarde, na noite, ele vai dormir, ele ainda tem fome, ele está sempre com fome. Essa permissa é mútua, tá, meu bem? Imagina só, uma experiência nítida, real, física. Quantos aqui já tiveram um encontro com Deus? Só 2, 3? Vou perguntar de novo, quantos aqui já tiveram um encontro com Deus? Quantos aqui já tiveram uma experiência real, ou autível, ou em visão, ou assim, face a face com Deus? Levanta a mão aí. As mãos diminuíram bastante. Por que uns têm e outros não? Já se perguntou? Por que uns têm e outros não? A resposta está aqui. Quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Hoje eu ouvi algumas pregações da Heidi. Eu gosto muito dela. Não é a minha pegada o evangelismo, mas ela é uma referência mundial para mim na relação de evangelismo. E ouvindo ela fez alguns apontamentos no testemunho que ela contava a respeito do evangelista. Que o evangelista, que para você fazer missões, para você ser um servo do Senhor, para você servir ao Senhor, a sua sede e a sua fome só é saciada quando você está de fato na obra. E esse texto confirma isso, porque quando você bebe da água de Jesus, o texto fala que você vai ter uma fonte de água que vai jorrar eternamente. Então tudo aquilo que você recebe, você tem que compartilhar. Porque quanto mais você der,
mais você vai receber. Quanto mais você der, mais você receberá. Quanto mais você ministrar, mais você receberá. Quanto mais você der amor, mais amor você recebe. Quanto mais você der atenção, mais atenção você recebe. E assim com tudo que você fizer. E o texto continua dizendo, ele lhe disse, vá e chame o seu marido e volte. E ela disse, não tem marido. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com que você vive agora não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que o Senhor é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. 2 coisas que Deus me falou aqui, nesses 2 momentos. Há coisas em nós erradas, coisas que nós sabemos que é errado, mas nós continuamos fazendo. E nessa noite, Deus vai te mostrar isso. Porque nós fazemos, inconscientemente, nós achamos que está tudo bem, mas você sabe que não. Sabe todas aquelas palavras que Deus te deu? Todas elas. Por que elas ainda não se cumpriram? Primeiro, você não busca Deus como você deveria. Segundo, tudo aquilo que você busca, você perde pelas suas próprias palavras. Você permite que a sua boca jogue fora tudo que você planta nas suas orações. Os nossos sentimentos não podem nos dominar. Eles existem para nos fazer termos uma vida abundante, para vivermos uma vida melhor, mesmo que seja um sentimento às vezes ruim, um sentimento que nós achamos que é ruim, muitas vezes vai trabalhar para a nossa defesa, para a nossa proteção, para o nosso romper lá na frente. Há coisas que não acontecem, não é porque Deus não quer fazer, é porque nós não estamos conseguindo fazer o que temos que fazer. É importante entendermos isso. Sabe essa grande mover que está tendo na faculdade lá nos Estados Unidos? Todo mundo está falando disso. Todo mundo está indo para lá. Eu vi vários pastores do Brasil indo para lá, pessoas do mundo inteiro indo para lá. Você sabia como que começou? Você sabe qual foi a mensagem pregada naquele culto que começou? Ficou sabendo? Arrependa-se. Sabe a mensagem que gerou esse avivamento todo? Que fez aqueles jovens que se ajoelhassem no chão e pedissem perdão, e se arrependessem e começassem a louvar e adorar? Arrependa-se. E todos eles eram crentes. Nós precisamos arrepender, irmãos. Quantos de nós estamos vindo para a igreja e ficamos sentados? Quantos de nós éramos extremamente ativos no ministério dentro da igreja, na nossa paixão pelo Senhor, em oração, em busca, em louvor, em adoração, em compromisso, e abandonamos isso e damos desculpas, é porque é a igreja, é porque é o pastor, é porque é o tempo, é porque minha vida é corrida, é porque é isso, é porque é aquilo, é porque é aquilo outro. Só que quando você está numa dificuldade, você tem tempo para orar. Quando você está passando por uma guerra, você tem tempo para vir para a igreja. Quando você precisa de uma resposta, você tem tempo para ouvir. Estão entendendo o que eu estou falando? Aquele que tem sede, simplesmente vem e bebe. Aquele que tem sede, simplesmente vem até o Senhor e bebe.
O problema que nós sempre achamos é que precisa acontecer uma superprodução. Precisa ter fogos, precisa ter uma voz, precisa ter uma palavra. O rioverdense gosta muito, o pessoal da internet nos dá um parênteses aqui agora, mas o rioverdense gosta muito de profeta. Onde tem profeta na igreja, o povo tudo vai, porque precisa de uma palavra. A boa palavra é aquela que quando, vamos dizer assim, que um profeta vem e te dá uma palavra, é para confirmar algo que no seu momento de oração, no seu momento de busca, Deus falou com você, mas porque você não teve esse discernimento, então Deus vem e usa um profeta e fala assim: olha, minha filha, é isso, isso e isso, Deus vai te levantar, Deus vai abrir uma porta para você, aquilo que você está planejando, faça. Mas isso só veio para confirmar aquilo que lá no seu momento com Deus, Deus já tinha falado. Entendem isso? Às vezes nós queremos que um homem ou uma mulher nos dê uma palavra que vem do céu, mas a palavra que vem do céu para você é aquela que você busca. É errado então ouvir um profeta? Não, não é errado de jeito nenhum. Mas é errado você se mover só por causa dele. Deus tem mais para você. Por mais difícil a situação que você está vivendo, queridos e querida, se você não mudar a sua atitude, você nunca vai ter uma situação diferente. Então você vai ter a oportunidade de entender o que você está fazendo, de confessar o que você está fazendo de errado e ter uma atitude de mudança, que foi o que aconteceu com aqueles jovens, com aqueles 30 jovens e adolescentes que estavam naquela igreja, naquele dia à tarde, às 3 horas da tarde, no culto. E aí essa mulher, disse para Jesus: olha, Senhor, eu vejo que o Senhor é profeta. Nossos antepassados adoravam nesse monte, mas vocês, os judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde deveríamos adorar. Ela muda o teor da conversa, porque ela foi confrontada. Pare de mudar o teor da conversa. O que Deus quer fazer com você, Ele quer que você viva extraordinariamente. Ele quer que você conte os milagres, os sinais, as maravilhas, não de que você ouviu de alguém, mas do que você viveu. Porque essa é a realidade para nós. Talvez você perdeu aquele emprego, talvez você está com uma situação ruim na sua saúde, talvez a sua vida familiar está um caos. Mas olha, assim como Jesus se aproximou daquela mulher, Ele se aproxima de você nessa noite. Jesus disse assim para ela: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adorarão o que não conhecem. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Lembra daquela história que eu contei lá no começo? A respeito da confusão que teve entre os samaritanos e os judeus, que foi levado o povo para o cativeiro. E ali então, quando aquele povo novo veio para a cidade e se relacionou com os judeus que ali, pobres, que moravam, eles
Começaram por causa dos cultos, do culto a outros deuses, eles começaram ali então a enfrentar uma série de problemas. E eles entenderam que era o Deus do povo judeu, que era Deus que os castigava. E eles resolveram então ali começar a cultuar e adorar naquele monte. Por isso que Jesus faz a referência nessa hora. O negócio não é o lugar. O problema não é o lugar. Essa semana mesmo, conversando com algum, não sei com quem, nós estávamos falando dos cultos online. É legal o culto online, é bênção. Porque há momentos na sua vida que realmente você não vai conseguir vir, mas você pode ligar o seu celular, pôr um fone e ouvir. O problema é, nós não podemos deixar de buscar a Deus em comunhão, para buscar a Deus sozinhos. Nós precisamos das duas porções. Nós precisamos da comunhão e nós precisamos do tempo individual. Porque o ambiente que é gerado aqui, não dá para ver na internet. Não dá para ver. Às vezes nós achamos que nós entendemos, mas não dá para entender. E a minha pergunta para você essa noite é: você tem sido um adorador? O que é adorar para você? Adoração para você é o que esses meninos fazem? O Pai procura essas pessoas. Eu sei que muitos de vocês, nessa hora, vão querer mexer no seu celular, vão querer conversar com a pessoa que está ao teu lado, vão querer andar pela igreja e tomar um café, porque a gente não quer vir na igreja para ouvir o que nós não estamos fazendo. A gente quer vir para a igreja para ouvir o que Deus vai fazer, mas você sabe o que Deus quer fazer na sua vida, porque Deus já falou para você, Deus já mostrou para você. Deus já te mostrou na palavra, Deus já te mostrou em canções, Deus já te falou em pregações, Deus já mostrou para você. O problema é como eu estou adorando e reagindo diante dessas situações. Porque Deus não vai fazer se você não mudar de atitude. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias está para vir, e quando ele vier, explicará tudo para nós. O texto mostra como aquela mulher argumentava, como ela dava desculpa, como ela fugia da solução do problema. E Deus falou assim para mim: nós temos feito isso. E esses dias estão acontecendo para que você entenda que a sua fome, a sua sede é muito importante, mas a sua pureza é muito significativa para que você tenha mais fome, para que você tenha mais sede. Pastora, mas você acabou de falar que aquele que bebe da água do Senhor nunca mais terá sede da água comum. Porque quanto mais você beber da água de Deus, querido, Deus tem algo muito incrível para nós nesse tempo. Muito incrível. Eu lembro uma das primeiras conferências que eu fui em São Paulo. Como chama aquele pregador do Caçadores de Deus? Caçadores de Deus? Alguém sabe? Eu sei. Aquele pregador que escreveu o livro Caçadores de Deus. Eu sei que ele até desviou, acho que hoje ainda nem está em púlpito, mas naquele momento ele foi um homem muito usado e ousado. E eu já tinha lido todos os livros que ele tinha tradução aqui no Brasil, e como falava comigo.
E eu lembro que em um determinado momento ele começou a falar sobre esse texto, exatamente nesse momento. Exatamente nesse versículo, né, Davi? Eu falo daqui, você responde daí. Tome, teme, é isso mesmo, tome, teme. Eu sei que o Messias está para vir e quando ele vier, ele explicará tudo para nós. E aquele homem parou, me veio isso agora. Parou no meio da conferência e falou assim: sabe o que nos falta? Um coração contrito. Sabe o que nos falta como igreja? O desejo de viver cada dia uma surpresa vinda do céu. E ele começou a falar que você possa ter sede de Deus, que você possa ter fome de Deus, que você anseie por isso, que você beba dessa água, que você anseie por isso. E lá do fundo, levantou um homem, e esse homem veio, ele falando, o homem veio até a beirada do altar, e aquele homem abriu a carteira e tirou todo o dinheiro que ele tinha na carteira. Enquanto ele fazia isso, veio 2 mulheres, uma de cada lado. E ele começou então a ir orando e falando sobre fome e sede, e as pessoas foram levantando. E as pessoas foram trazendo uma oferta no meio da pregação, que estava falando sobre fome e sede de Deus. E aí, uma multidão, porque o lugar era gigantesco, era enorme. E aquele povo foi levando oferta, e foi trazendo oferta, e foi trazendo oferta, e as pessoas foram dando brinco, colar, relógio, e foi pondo sapato, e jaqueta, e bolsa, e foi dando oferta, e foi fazendo uma montanha no altar. E aí quando aquelas pessoas terminaram, aquele homem disse assim: sabe o que é isso? Um povo com o coração quebrantado e contrito, entrega tudo que tem para receber tudo que Deus tem para ela. E a partir daquele dia, eu e o meu marido, nós escrevemos como um sonho o dia em que nós não precisaríamos falar sobre dízimo e oferta na igreja, que seria algo tão natural para as pessoas e tão conscientes, que elas simplesmente, no momento em que Deus tocasse no coração delas, no momento onde elas fossem confrontadas pela palavra, elas levantassem e simplesmente viessem e entregassem aquilo que devia ser entregue. Porque não existe nenhuma atitude em Deus que não gere uma recompensa futura para ser colhida, para ser desfrutada. E nós ainda aguardamos por isso. Um dia em que nós não precisaremos falar sobre isso. Então, Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que quer saber? Ou por que está conversando com essa mulher? Então, deixando o cântaro, a mulher voltou para a cidade e disse ao povo: venha ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Por que Deus não deu, Jesus não entregou a água imediatamente para aquela mulher? Por que ele mandou ela ir buscar um marido? Tudo aquilo que Deus te entregará depende de uma atitude que você devolverá a Ele, referente àquela promessa que Deus está para te entregar. Lembra que eu falei, tudo que você faz vai gerar uma recompensa? E eu acredito que aqui, nessa noite, Deus está dando muitas respostas para perguntas que você mesmo fez ao Senhor esses últimos dias. Está na hora de você tomar uma atitude.
Porque quando você toma uma atitude em relação àquilo que foi dito, não só a sua vida é mudada, mas as pessoas que estão à sua volta vão ser afetadas por essa atitude. Que foi o que aconteceu com aquela mulher. Ela foi tão impactada com aquilo, ela foi tão confrontada com aquela mensagem, que ela foi para um lugar onde ela não tinha nem testemunho, porque ela tinha ido naquele poço num horário que nenhuma mulher iria, para não encontrar ninguém. Ela foi num horário de sol forte, porque ela sabia que nenhuma mulher estaria lá. Então ninguém ia olhar, ninguém ia apontar, ninguém ia perguntar, ninguém ia fazer nada com ela. Mas o que ela fez, independente da situação dela, ela se posicionou, ela recebeu aquilo e ela teve uma atitude diferente. E toda uma cidade foi mudada por causa da atitude de uma mulher. Imagina quantas pessoas estão à sua volta que podem ser tocadas por você. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém trouxe comida para ele? Aí já é uma indagação minha, tá? Interpretação minha aqui. Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Pois é, ontem mesmo foi falado aqui sobre fome. Você tem comido dessa comida que Jesus está falando? Qual comida? Fazer a vontade de Deus? Qual a vontade de Deus que você tem feito? Será que realmente você tem feito isso? A vontade? E a continuação do texto, que normalmente as pessoas não falam, e que é, para mim, o maior gancho desse texto de João, está aqui. Fala assim: aquele que colhe já recebe o seu salário. Opa, peraí. Vocês dizem que daqui 4 meses haverá colheita. E eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário. E colhe fruto para a vida eterna. De forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Essa é a promessa para o sedento. Essa é a promessa para o sedento. Esse é o tempo que você vai colher. Esse é o tempo que você vai colher, às vezes, coisas que você não plantou. Mas alguém plantou e cuidou e regou. E você colherá dessa bênção. A promessa para Deus é agora. As pessoas estavam esperando para daqui 4 meses. Mas Deus fala assim: os campos estão maduros. O que você precisa está diante de você. A colheita que você precisa está pronta. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ele ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. Então preste bem atenção. A mudança de atitude daquela mulher fez com que o povo fosse. E o povo insistiu tanto com Jesus, que ele que iria embora, ficou mais 2 dias. Volta a imagem dos 3 dias aqui. Aquela mulher, por causa da atitude dela, por causa do posicionamento dela, por causa de fato se entregar àquele momento e beber daquela água, algo
novo foi produzido no interior dela. E aquele momento que seria único naquele lugar da presença de Deus, fez com que ele ficasse ali mais 2 dias. 1, 2. A sua atitude pode fazer com que Deus fique 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 meses, 5 anos, 10 anos, 50 anos, mas a sua atitude precisa mudar. A sua atitude precisa mudar. E o texto termina aí: por causa da sua palavra, muitos outros creram e disseram à mulher. Já li isso, né? Agora que cremos não somente por causa do que você disse, pois nós, não li não, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. E depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galileia. Eu entendo que esse partir para a Galileia nos levar para uma próxima porção. Nós estamos de fato num divisor de águas, literalmente. E o que mais me intriga é que se eu estivesse no seu lugar, eu teria levantado durante a ministração e teria vindo pegar a água. Mas ninguém teve coragem de levantar e vir. Apesar de quando eu falei aqui, eu vi várias pessoas olhando uma para a outra, tipo assim, viu? Eu tive vontade, não é? Pois você devia ter vindo. Deus falou para você vir, não falou? Esse é o problema. Esse é o problema. Deus nos dá direção específica e nós não fazemos. E eu acabei de falar e você continua sentado aonde você está. O que mais me choca é isso. Pior ainda é nenhum dos músicos ter levantado para pegar uma água. Nenhum. Ai. E olha só que interessante. Você só veio pegar porque eu te chamei para vir. Mas uma coisa aconteceu. Você escolheu a sua porção. Você escolheu o tamanho do seu pote de água. Você escolheu o tamanho da sua porção. Fique de pé. Me surpreendeu a maioria ter pego as garrafas. Eu imaginei que vocês não pegariam. Da mesma forma que eu sabia que vocês não iam levantar para vir buscar. Apesar do João Miguel estar pedindo esses copos desde a hora que ele chegou ali. Acho que foi o único. Que só não veio porque eu não deixei. E com certeza a mãe e a avó também não deixaram. E aí, eu entendo algo. Talvez se nós tivéssemos um coração como de criança, né? Você não precisaria ter esperado o culto inteiro para pegar uma água. Talvez você estava com sede mesmo. Uma coisa eu sei te dizer. Aquele que tem fome e sede do Senhor, só venha até Ele nessa noite. Só venha. Só venha.